Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Nádia Camussa e esse é o meu canal As Vírgulas. E hoje eu vim indicar algumas peças de teatro para vocês. Quem não sabe, eu sou estudante de licenciatura em teatro, já estou terminando o curso, fazendo o TCC e comecei a fazer teatro em 2013. Antes disso eu fazia letras e resolvi trocar de curso, mas sobre isso eu vou fazer um outro vídeo falando melhor essa questão. O que eu quero falar nessa introdução é que desde antes de fazer teatro eu já gostava de ler teatro, assim. Eu lembro que quando eu estava fazendo o cursinho, eu li uma peça e na biblioteca do cursinho eu sempre gostei de visitar as bibliotecas dos lugares, onde tinha eu estava indo lá. E eu li uma peça que vai ser a minha primeira indicação e eu tinha gostado muito da experiência de ler peças. E quando eu estava em letras, a gente tinha uma cadeira de literatura inglesa, drama, e eu também gostava muito. Até foi quando eu reli essa peça que eu vou já indicar, só que em inglês. E aí, quando eu fui pro teatro, enfim, só aumentou meu prazer por ler teatro, mas também entender que é uma literatura que ganha um sentido completo quando ela é encenada. Então, eu vou indicar algumas peças aqui pelo simples fato de também é interessante que a gente leia teatro, mas entendendo que a experiência teatral realmente acontece ao vivo, né? E depois dessa pandemia, quando a gente puder visitar os espaços culturais novamente, a gente procura assistir mais peças. Eu resolvi selecionar algumas que eu acho interessante para quem não tem o costume de ler peças. Então, assim, eu não vou indicar Shakespeare, teatro grego, não desprezando a importância de jeito nenhum dessas peças, mas eu quis trazer uma variedade, principalmente focando no teatro contemporâneo brasileiro e peças que sejam mais acessíveis para a leitura do que talvez Shakespeare ou teatro grego ou alguns outros clássicos, justamente para você começar a ter o prazer de gostar de ler peças. E a minha primeira indicação, que foi essa peça que eu falei que eu li no cursinho, é Esperando Godot, do Samuel Beckett, que é um irlandês. Eu já li essa peça umas 3, 4 vezes na minha vida. Ela faz parte de um movimento que foi denominado o teatro do absurdo, apesar de que o próprio autor não denominou o teatro que ele fez como teatro do absurdo. Foram críticos que, observando o movimento teatral na época, identificaram algumas semelhanças entre as peças que tinham esse tom assim de nonsense, de absurdo, que é algo que era muito inusitado para a época. E aí, o grande quê dessa peça, talvez se você esteja acostumado ou tenha na sua cabeça uma ideia clássica de teatro, você vai estranhar. Porque a grande questão dessa peça é que, de acordo com uma ideia aristotélica de tipo enredo, de começo, meio e fim, de que tem que ter um conflito a ser desenrolado na peça, em Esperando Godot, nada acontece. E aí você me pergunta, então por que eu vou querer ler uma peça que nada acontece? Pra mim, é justamente para você ter essa outra experiência de narrativa. Uma experiência que não vai ser aquela clássica do começo, meio e fim e do conflito, como eu acabei de falar. E sim, como que a peça se sustenta justamente só no diálogo entre os personagens e nessa atmosfera de tédio. O enredo que eu poderia dizer na peça são dois homens, o Estragon e Vladimir, e eles estão, tipo, no meio do nada, só tem uma árvore perto deles, e eles passam o texto inteiro conversando e sobre nada, e às vezes sobre a vida, e sobre o tédio, e sobre a infelicidade, mas nem sempre são frases, assim, exatamente profundas ou filosóficas, mas acaba sendo uma reflexão filosófica sobre a vida, sobre o tédio e sobre a desesperança num tom muito irônico e muito absurdo mesmo, muito nonsense, assim, porque também tem uma tentativa deles o tempo todo de querer sair de onde estão e não saírem. Eles ficam naquela assim,
amanhã a gente faz isso, né? Mas nunca faz. E aí, por exemplo, começa. Não sei se começa, mas eu acho que é o começo. Que um dos personagens, que eu não lembro qual agora, ele tá tentando tirar uma bota. Tipo, uma ação absolutamente sem sentido nenhum e que não vai ter significado nenhum pro desenrolar da história. Ele só tá lá altamente concentrado, compenetrado em tirar essa bota do pé. E Esperando Godot é porque eles passam esse tempo inteiro da peça, que ninguém sabe exatamente quanto tempo é, mas que são vários dias, tem essa noção de que passam-se vários dias esperando Godot. E se o Godot aparece ou não, fica aí a interrogação e o puxãozinho para vocês talvez lerem a peça e saber se o Godot aparece. Outra coisa interessante de Esperando Godot é que foi escrita num período pós-guerra. Essa questão do pós-guerra vai estar em muitas outras peças do Samuel Beckett. Por isso que tem essa reflexão sobre o absurdo e sobre a falta de sentido da vida. O mundo estava acometido por esse sentimento de desesperança, por esse sentimento de sem saber o que vai acontecer com o futuro, inclusive bem parecido talvez com o que a gente esteja sentindo agora. Acho que seria até interessante para mim reler essa peça, ver como que ela se comunica com o tempo que a gente está agora. E então a peça tinha esse caráter que parecia ser meio nonsense, mas também tinha essa comunicação com esse mundo pós-guerra. A minha segunda indicação é uma dramaturga brasileira contemporânea que se chama Grace Passou. Ela é de Belo Horizonte e ela passou muito tempo junto com o grupo Espanca. E a última peça da Grace Passou, que é A Vaga Carne, você encontra pela editora Javali. Eu vou deixar todos esses links na descrição. Eu não li ainda A Vaga Carne, mas é uma peça que também virou um filme e está sendo muito, muito comentada. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas todo mundo diz que assistir a Grace Passou nesse monólogo, é um monólogo Vaga Carne, é uma experiência arrebatadora. Quanto à sinopse das peças, eu não vou saber falar agora, porque eu já li essas peças há muito tempo e eu ainda não li Vaga Carne, inclusive pretendo comprar para poder ler. Mas o que eu sinto é que realmente é um texto que dá vontade de você ver encenado. Por exemplo, o Esperando Godot, ele é um texto que dá para você ler e você entender o texto em si. Porque eu acho que o Beckett está ainda no movimento que, apesar de revolucionar um pouco, ainda é bem apegado ao texto. Já a Grace Passou, eu acho que ela já está num movimento que pensa o texto já encenado. Então ela vai botar na rubrica muitos elementos visuais que eu acho que vai ganhar um sentido maior se você realmente estiver vendo, né? A minha terceira indicação é um dramaturgo cearense, que é o Marcos Barbosa, e todos os textos dele estão disponíveis gratuitamente no site dele, que eu vou deixar na descrição. E ano passado eu trabalhei com os meus alunos quando eu estava estagiando durante o curso. Eu resolvi trazer a peça para trabalhar com os meus alunos, foi porque eu acho que Curral Grande é tanto uma peça também acessível e fácil de ser lida e de ser, sei lá, apreciada, e porque ela mistura cultura popular com regionalismo e com política. A peça vai ter como fundo histórico um período aqui na história do Ceará que foram os campos de concentração. Sim, aqui no Ceará houveram campos de concentração e eu só fiquei sabendo disso quando eu li o texto do Marcos Barbosa. E é nisso que você vê a capacidade do teatro de tanto refletir sobre o seu tempo agora, como também trazer memórias e histórias esquecidas da nossa sociedade, né? Eu só fiquei sabendo disso quando eu conheci o Curral Grande. E esse período aconteceu porque existia uma seca, da seca de 1932 que aconteceu, e a solução do governo foi criar
campos de concentração para jogar todo mundo que estava morrendo por causa da seca lá. E quando você pensa assim, meu Deus, aconteceu isso e não é falado, sabe, aqui na minha cidade, não, isso não é realmente comentado. Eu não vi isso na escola. A peça é de 2003 e tem vários núcleos. São cenas curtas de vários núcleos, todos envolvendo esse tema. É uma peça bem interessante e fica aqui a minha recomendação de um dramaturgo cearense. E agora tem 2 dramaturgos que eu não consegui ter acesso aos textos deles, mas eu gostaria de indicar como nomes importantes do teatro. Faz um tempo que eu tenho procurado, eu não sei se eu não tenho procurado direito ou não tenho procurado o suficiente, mas eu não consegui encontrar o texto de teatro desses autores. Um é a Cristiane Sobral, quem já viu outros vídeos meus vai reconhecer esse nome. Eu tô devendo ainda fazer uma resenha de um livro de poemas que eu li da Cristiane Sobral. E além de poeta, a Cristiane Sobral é também dramaturga e diretora de teatro, e ela foi a primeira mulher negra a se formar no curso de artes cênicas em Brasília. E lá ela também fundou o primeiro grupo de teatro focado no teatro negro, né? Então acho importante trazer esse nome aqui da Cristiane Sobral. Eu gostaria muito de já ter conseguido ler alguma peça ou assistir alguma peça dela, mas ainda não foi possível. O texto mais famoso dela é o Boneca do Lixo. Outro nome importantíssimo para o teatro brasileiro, mas que nem sempre é mencionado, é o Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento, ele fundou o TEM, Teatro Experimental do Negro, em 1944, com a ideia de trazer a valorização social do negro e da cultura afro-brasileira. Essa é uma questão bem longa e daria assim, muito tempo de conversa sobre isso. Mas eu sugiro que você pesquise sobre esse assunto, pesquise sobre o Teatro Experimental do Negro. Tem vários vídeos no YouTube sobre isso e a importância desse grupo para o teatro brasileiro, que tipo assim, muitas vezes é muito pouco falado, inclusive nos próprios cursos de teatro, né? Hoje a gente já sente ainda, né, a falta de valorização de personagens negros no teatro, na TV, no cinema. Recentemente eu vi um vídeo, eu vou tentar achar, muito legal sobre isso. É um vídeo meio humorístico falando sobre como os diretores de cinema generalizam, né, tipo, o personagem negro como se todos fossem iguais. E aí o Teatro Experimental do Negro vai trazer justamente essa valorização de atores e de narrativas da população negra brasileira. Eu gostaria muito de já ter conseguido ler alguma peça, mas ainda não consegui. E, bem, eu encerro aqui as minhas indicações de textos e de autores, né, do teatro. E tem uma outra indicação que eu gostaria de fazer, que eu vi isso essa semana, o Sesc, ele está disponibilizando algumas peças no canal deles. E aí essas peças são gravadas dentro da casa dos atores, acho que os próprios atores, né, estão gravando essas peças. E aí é uma experiência bem diferente, né? Porque, como eu falei no começo, o teatro tem essa característica de se fortalecer ao vivo. E aí, nesse período, a gente, artistas do teatro, estamos bem prejudicados, mas também encontrando formas de se reinventar e continuar mantendo viva essa arte milenar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. E se vocês acabarem indo atrás e lendo alguma, comentem comigo, mandem uma mensagem se vocês gostaram. Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo.